Primeiro, eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Agora, pedir licença a essa casa, templo sagrado, ao Pelourinho, a todas as entidades e santos que por aqui estão. É uma honra muito grande estar aqui nesse lugar para falar de Pastinha. Pastinha que nasceu, aqui no Pelourinho, numa dessas ruas aí, dessas quebradas aí de baixo. Foi aqui no Pelourinho, do lado do Pelourinho, que ele teve a sua academia no auge, quando ele ficou famoso para o mundo inteiro. E também definhou, morreu no Pelourinho. Então o Pelourinho tem muito a ver com Pastinha e tem muito a ver, portanto, com o lançamento desse livro. Nessa igreja, porque é um lugar sagrado, como são sagrados os terreiros da Bahia, e como essa mistura faz bem a Bahia, como eu gosto da minha Bahia, como mistura de crenças, de cores, de raças, de tons, de batuque, de tudo. E Pastinha era isso, Pastinha era um misturadinho, era um mulato. Pastinha era filho de uma negra de Santo Amaro da Purificação, filha de escravizados, um comerciante de espanhol. Ela era bem misturadinho, uma Bahia bem misturada. Dito isso, eu queria abrindo só por que Pastinha é importante para a Bahia. Vejam bem o que ele diz. Capoeira é luta, capoeira é dança, capoeira é reza, é lamento, é vadiação, brincadeira, filosofia, artimanha de preto que ganhou o mundo. Capoeira é mandinga de preto em ânsia de liberdade. Capoeira é tudo que a boca come. Essas palavras são do mestre Pastinha, que mais de que um lutador de capoeira, de que um professor, de que um mestre, era um educador, um cara que decidiu transformar sua vida e dedicar sua vida a educar crianças, pessoas, com a arte da capoeira, com seus ensinamentos. Se tem uma palavra que pode sintetizar Pastinha e a capoeira Angola, é artimanha. Você repararam? Arte, que era a arte da dança da capoeira, e a manha do angoleiro, a manha do jogo, da ginga do jogo da capoeira. Então, a gente está aqui fazendo um pouco de louvação a essa artimanha do mestre Pastinha. Eu escrevi um livro com o Otto Freitas sobre Pastinha, que foi editado pela Assembleia Legislativa da Bahia. Esse livro se esgotou rapidamente, porque não só os capoeiristas da Bahia e do Brasil queriam ele, como capoeiristas do mundo todo. Pastinha deixou um legado que hoje está no mundo inteiro. Em todos os continentes tem escola de capoeira. Mais de 200 países. Pastinha, ele tem que ser visto e comemorado e louvado e sempre lembrado num patamar lá de cima da chamada baianidade. Eu coloco Pastinha lá no alto, onde está Jorge Amado, onde está um Caribé, onde está um Mário Cravo, onde está Dorival Caymmi. É lá nesse patamar, lá em cima, que está Pastinha. Ele foi vítima, quando era pequeno, de uns garotos. Ele era pequenininho, Pastinha era um gato. Era de menos de 1,60 m por aí, olha lá, magrinho, ágil. Imagine ele pequenininho, subindo trilho, aí pelas quebradas do Pelourinho. Aí os meninos mais fortes metiam uma porrada dele. E ele ficava chorando, indignado, até que o mestre Benedito chamou ele e disse: meu filho, vem cá.
Você não está vendo que o menino é muito maior e mais forte do que você fica brigando com ele. Você vai apanhar a vida inteira. Você vai ficar chorando a vida inteira. Olha, para de jogar bullying, para de penar raia. Vem aqui para eu ensinar umas coisas. Eu chamo ele lá no mafuá dele, no casuar, para ensinar uma brincadeira. Porque capoeira é brincadeira. É luta, mas é brincadeira. E aí, depois de alguns meses ensinando algumas coisas, a ginga da vida, as artimanhas que você tem para se sair de algumas pedradas da vida. E aí ele disse, agora desça lá e veja o que é que ele, se ele vai ali tentar agredir, e você mostra para ele algumas coisas que você sabe. Não mostra tudo de vez, não. A gente nunca mostra tudo de vez. É devagarzinho. E ele desceu e o menino tentou pegar ele deu uns roubos no rabo de arraia, duas rasteiras no cara e jogou no chão resultado. O menino maior que ele batia nele e terminou virando amigo dele. Com 12 anos, Baixinha foi para a escola de aprendizes de marinheiros, que na época era uma escola onde iam os meninos vadios de rua, que não tinham onde ficar. Iam aprender a ler e escrever e aprender as coisas. E lá ele ficou até 19, 20 anos de idade, onde ele aprendeu muita coisa. Ensinou muito da capoeira, aprendeu muita coisa no meio das marinheiras, inclusive a pintar, a tocar instrumentos, fazia parte da banda. Se tornou um artista, na verdade. Vamos localizar isso. Em 1920, Baixinha nasceu exatamente no ano que foi proclamada a abolição da escravatura, a Lei Áurea. Então ele é fruto desse momento em que os negros e os mulatos são jogados na rua, não é? Sem ter o que fazer e sem ter muito como sobreviver. E Baixinha soube sobreviver através da arte da capoeira. Uma coisa, por exemplo, que não está nesse livro contado, mas está na biografia maior que eu fiz, é o seguinte: Baixinha, como Cosme de Farias, que também era um mulato, Cosme de Farias também era baixinho, pequenininho, o Major Cosme de Farias, uma das grandes figuras da Bahia. E o Major Cosme de Farias, que era um advogado sem formação, que defendia os pobres, cansou de tirar Baixinha da cadeia por causa de arruaça de rua. A polícia via Baixinha jogando capoeira e prendia os capoeiristas, como invadiam os candomblés para prender os adeptos e tudo mais. E Cosme de Farias tirou ele várias vezes da delegacia, salvando ele, né? E terminou arranjando um emprego para ele de segurança, imagina, 1,5 m, segurando outro cara de 1,5 m, mas fazendo segurança da noite, etc., para ele sobreviver. Nessa época, a capoeira era realmente muito perseguida. Tem até um toque de capoeira de berimbau chamado cavalaria. O pessoal está jogando capoeira e de repente entra um toque de cavalaria, que é aquele toque mais rápido. Que é para mostrar que vinha a cavalaria do delegado famoso da época, que era um perseguidor dos capoeiristas e dos candomblés da Bahia, e aí tocava o toque da cavalaria para eles se matar, ou então enfrentar também. Às vezes enfrentar. Então, para você ver como as coisas têm que ser vistas de acordo com o tempo em que elas acontecem. Nesse tempo de 20 até 40, Baixinha meio que sumiu, embora estivesse jogando sua capoeira escondido nos recantos, para que ninguém visse, para que não fosse apanhado e tal. Tem uma história dele, por exemplo, aqui no Campo da Pólvora, que uns 4 meganhas estavam cercando Bimba, mestre Bimba, querendo pegar mestre Bimba. E ele chegou e ficou olhando. E mestre Bimba metendo a porrada no guarda.
da bastante Pastinha, que já era segurança, já era conhecido na delegacia, vira e faz aí, rapaz, esse aí é Bimba, para com isso. E os guardas param e vem para a Pastinha, mas esse cara vai ser Bimba. E agora o que a gente faz? Vamos para a delegacia, para você não passar vergonha de que apanharam de Bimba, eu vou lá dar um depoimento, libera todo mundo e tal. Você vê a figura que era Pastinha. Ele era amigo de Bimba, Bimba aprendeu com ele. Só que naquela época, a época de Barra Pesada, que a Bahia recebia muito navio de marinheiro do que era fora, era uma época de porrada, de pancadaria mesmo, de rua. Tinha inclusive de ringue armado aqui na Praça da Sé, para disputa de luta. E Bimba, que torna um personagem depois de Jorge Amado, ia brigar nesses ringues com lutadores de fora e dava porrada nos caras porque ninguém sabia capoeira. E é dessa junção dele na luta do corpo a corpo que ele funda a capoeira regional, que já é uma mistura da capoeira bola com mais golpes de fora, dos lutadores comuns, dos marinheiros, etc. Bimba tem um valor dele e Pastinha um valor dele. São duas coisas diferentes. Eu fico injuriado toda vez que ele fica perguntando quem era melhor, se era Pelé ou Garrincha, se é Maradona ou Messi. Não tem como comparar. Os gênios não se comparam. São coisas diferentes, absolutamente diferentes. Você vê Pelé jogar e vê Garrincha jogar, e eu tive a felicidade de ver os dois. Não tem como comparar. São duas coisas absolutamente diferentes. Pastinha e Bimba. Duas coisas diferentes, duas cabeças diferentes. Para Bimba, a capoeira era luta, era um esporte, era uma disputa, era confronto. Pastinha, depois que abriu a capoeira, com Amorzinho, com o pessoal todo de lá, do Curuzu, lá da Liberdade, que jogava escondido e tal, estava todo mundo já apavorado por causa da perseguição e tal, e chama Pastinha, que era o mais ilustrado, o mais inteligente, o mais sabido de todos, entrega a capoeira para eles. Pastinha, dê continuidade à nossa arte, que está se acabando com esse negócio de tanta luta, tanta coisa. A gente precisa de você, você é o nosso. E ele reluta muito, mas termina assumindo a capoeira e dá um outro tom à capoeira. Esse tom que eu falei aqui. A capoeira é luta, é resistência, mas é dança, é jogo, é brincadeira, é arte, é artimanha. Artimanha de preto, em ânsia de liberdade. A gente tem várias formas de resistir. Uma coisa, às vezes, você resiste na porrada, mas há muitas formas outras de resistir. Como o candomblé resistiu, e essa pujança cultural que é hoje na Bahia, como a capoeira resistiu, a capoeira de Bimba e a capoeira de Pastinha. São duas escolas diferentes. Pastinha estava preocupado com a educação da criança. Ele não ligava para dinheiro, morreu. Tem um puto na mão. Sem dinheiro, sem nada. Se o cara não tinha dinheiro para pagar na academia, ele não cobrava. Eu várias vezes frequentei a academia de Pastinha para jogar. Não pagava. Eu era aluno da faculdade, sem nada na mão, sem nada no bolso, nas mãos. Ia lá, não era que eu quisesse ser capoeirista, era por causa dele, por causa da capoeira. Eu acho que todo baiano devia aprender capoeira. Toda escola da Bahia, de Salvador, do Brasil, devia ter um espaço e um tempo todo dia para que as crianças aprendessem capoeira. Capoeira é educação. A capoeira você aprende que você não é melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que você. A capoeira você aprende o jogo de corpo para sair das encruzilhadas da vida. Não é? A capoeira lhe dá uma visão além
desses olhos que a gente tem. Pastinha costumava dizer que a capoeira lhe dá um olho na nuca. Você aprende a ver isso. Aprende a perceber o perigo das coisas. Pelo olhar, pelo sentir. Capoeira é sensibilidade pura. Ver Pastinha jogando, a gente tinha a impressão às vezes que é um gato. Ele se fazia de bêbado, se fazia que estava caindo, para que as pessoas, o adversário se aproximasse dele e recebia um troco legal. Às vezes o movimento de Pastinha no chão lembrava uma serpente, uma cobra, de tanta ginga que era a forma de se livrar da opressão, da chicotada, né, do patrão, do poderoso lá de cima. Esse é o grande ensinamento de Mestre Pastinha, que eu, enquanto viver, terei a felicidade e a honra de dizer: Pastinha está entre os grandes mestres e professores e seres e entidades dessa parte. A capoeira, ela é um jogo, uma dança, e ela tem basicamente o berimbau como um condutor de tudo, né? Então tem os ritmos, né? E tem o jogo da dança, da roda. E na roda, antes de você começar o jogo da luta, você se ajoelha, né? E tem as ladainhas, os cantos dentro do ritmo que seguem durante o jogo da capoeira. E é como se fosse um cordel, né, antigo, ou um samba de roda, ou um samba antigo aqui do Recôncavo, a mesma coisa. Essas coisas tudo têm origem do candomblé. E Pastinha, por ser músico, por tocar berimbau, trocar outros instrumentos, ele fazia questão de elaborar. Pastinha já foi à África para mostrar capoeira no Brasil. Ele fazia essas brincadeiras. Quer aprender capoeira, venha para Pastinha e tal. E ele fazia esse jogo, essa brincadeira, que todo mundo aprendia durante o século. Ele estava também passando o conhecimento para todo mundo. Além de tudo, ele tinha uma espécie de diário, né, de caderno, ele anotava as coisas. E de vez em quando ele pegava umas cartolinas, escrevia aquelas frases dele. Capoeira é tudo que a boca come, e pregava nas paredes. Você chegava lá na academia para jogar, estava lá os ensinamentos de Pastinha. Ele preocupado com a educação, ele tinha uma preocupação muito grande com as crianças, com os meninos e tal. Ele, já no fim, quando ele estava cego, e ainda acompanhava todos os movimentos da capoeira, a preocupação dele com deixar o legado. Então ele escolhe João Pequeno e João Grande. Só a esses dois ele passou o chamado pulo do gato, né? Que são os segredos maiores da capoeira Angola. E ele dá a missão para esses dois caras de levar a capoeira, não deixar a capoeira Angola morrer, e levar a capoeira Angola para o mundo. João Grande até hoje vive lá nos Estados Unidos. O Pequeno já morreu, né, recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade Federal da Bahia. Era um grande também ensinante e mestre de capoeira. Enfim, foi um legado que ele deixou. A preocupação dele era de que a capoeira não morresse nunca e que ela penetrasse no mundo, nas escolas, sobretudo entre as crianças, que era a maior preocupação dele.